Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Jaya Gauranitai, Gauranitai, Gauranitai. Eu sou luz. Eu sou luz. Eu sou luz. Eu sou amor. Eu sou amor. Eu sou amor. Eu sou consciência. Eu sou consciência. Eu sou consciência. Eu sou bem-aventurança. Eu sou bem-aventurança. Eu sou bem-aventurança. Haribo. Então, temos aí a nossa foto hoje, linda, de Gauranitai, Chaitanya Mahaprabhu e Nityananda Prabhu, né, que são a causa, a origem de tudo que existe, né? Toda a existência do amor espiritual está personificado aí nessas duas figuras, né? Então, são personalidades absolutas. E Chaitanya Mahaprabhu, que é esse aqui, ó, ele é a junção de Radha e Krishna, certo? Então, Radha e Krishna são personificados numa união na forma do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Quando a gente adora o Senhor Chaitanya, né, quando a gente realmente presta reverências e adora ele com muito carinho, nós estamos pedindo, né, para que a misericórdia de Deus, que é esse amor incondicional, seja, né, dado a nós ou instalado em nosso coração, para que possamos, né, elevar a nossa energia para esse plano de relação absoluta com Deus. Ok? Então, nessa Kali Yuga, dentro da consciência de Krishna, nós adoramos a Sri Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, Advaita Acharya, Gadadhara Pandita, Srivasa Pandita, né? E todos os devotos de Vrindavana que estão relacionados nesse amor supremo. Então, Krishna, ele é bem sintético, né? Quando adoramos Gauranitai, né? O Nityananda, né? Que é Nitai, é o poder espiritual de Krishna, é a existência completa, a fonte de todos os Vishnus, né? Tudo isso é Balarama, é Nityananda. E Chaitanya, né? Gauranga, é Radha e Krishna, é o amor de Deus atuando, né, na potência máxima de experimentação de Krishna. Quando Krishna quer experimentar a potência de Srimati Radharani, ele se une com ela. E essa fusão, essa união se chama Chaitanya Mahaprabhu. E aí, assim, quando você adora a Chaitanya Mahaprabhu, você está adorando esse humor, vamos dizer assim, mais amoroso de Deus. E isso se chama a misericórdia personificada. Quando você adora o Senhor Chaitanya, você recebe essa bênção máxima. Por isso, se você canta a japa, né? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. No final da japa, você canta Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Sri Adwaita Gadadhara, Sri Varsali Goura Bhaktavrinda. Então, se você canta a japa, mas você teve alguma desatenção, ou não cantou com a devoção necessária, né, porque você está honrando o nome de Deus, que representa o próprio Krishna, se você teve algum deslize ao cantar, quando você canta no final da sua japa esse mantra de Sri Chaitanya Mahaprabhu, você está implorando a misericórdia para que o seu serviço ao santo nome seja cada vez mais aprimorado e você comece a sentir realmente essa potência espiritual que se manifesta através do cantar desse santo nome.
Chaitanya Mahaprabhu, que, né, nos deu esse processo de cantar o nome de Deus, que revelou, né, esse Mahamantra Hare Krishna aqui nessa Kali Yuga, nos dando, né, essa bênção, essa oportunidade máxima que representa a misericórdia de Deus, para que facilmente, né, pudéssemos entrar nesse humor divino, que é a plataforma real do espírito daquilo que somos. Entendido isso, né, hoje uma devota, né, me perguntou sobre a questão da rendição a Deus, né, essa questão da rendição, porque ela tinha alguma dúvida, né, se Krishna era Deus mesmo, se Krishna era um semideus ou um extraterrestre, né, e todas aquelas colocações que surgem naturalmente, né, porque quando a gente não realizou ainda Deus, ainda mais quando Deus ele é revelado, né, numa forma que aparentemente, né, parece material, porém essa forma é absoluta, nós não podemos compreender realmente como é isso, né? Como que Krishna, como que Deus se manifesta com uma forma aparentemente mundana nesse mundo e executa passatempos que são muito parecidos, né, com o do ser humano. Então a pessoa fica meio em dúvida, né? Porque quando a pessoa usa muito o intelecto, ou a mente, vamos dizer assim, ela relativiza a posição de Deus. Ninguém pode entender quem é Krishna realmente se não realizá-lo no coração. Mas para isso, né, eu dei uma resposta a essa pessoa que é preciso inicialmente ter fé, confiança de que Krishna é Deus. Senão sempre vai ficar aquela dúvida, né? Por isso que Krishna fala, você tem que se render a mim. Você tem que entregar a sua alma a mim. E aí, através dessa entrega, dessa rendição real, no início ainda com uma não realização de Deus, porém você está bem forte em sua fé e em sua confiança, você tem que acreditar que Krishna é Deus, inicialmente, né? Você não pode simplesmente desafiar a revelação de Deus no Bhagavad Gita. Então, Krishna ele se revela como a suprema personalidade de Deus. Mas nós ainda, nessas formas humanas, com a nossa mente limitada, eu diria, contaminada e impura, nós não podemos acessar a realidade de Deus. Por isso que Chaitanya Mahaprabhu ele nos trouxe esse processo de cantar o santo nome de Deus, que é um método, né, muito facilitado de você, ao cantar esse nome, purificar a sua mente, certo? Esse nome de Deus, né, o Mahamantra Hare Krishna, ele também é absoluto. E ao cantar esse santo nome, essa vibração absoluta vai purificando todos, né, os elementos materiais, sutis, mentais, tudo vai sendo vibracionado, vamos dizer assim, nessa frequência divina. Daí o espírito, que é uma energia superior de Deus, uma parte integrante de Deus, vai ter a possibilidade de acessar essa realidade divina. Então, de um lado, é muito fácil. É só cantar o nome com devoção e você está nessa posição rendida aos pés de lótus, né, do Senhor Krishna, que é revelado como a causa de todas as causas, a origem de todas as origens, né, a forma absoluta que representa a condensação numa forma transcendental de toda a existência, de toda a consciência e de toda, né, felicidade, toda bem-aventurança. Você pode, assim, intelectualmente captar isso que eu estou falando aqui, mas para você realizar isso, é um processo de você se render realmente
com fé e confiança nos pés de lótus de Deus e seguindo, né, esse processo facilitado que nos foi dado por Chaitanya Mahaprabhu, que era o próprio Krishna vindo em Kali Yuga nos passar esse processo de cantar e também nos dar o exemplo da devoção pura. Fazendo isso, atingimos, né, o ponto ideal onde a nossa consciência vai se integrar com a consciência de Krishna e vamos ter a realização daquilo que realmente somos, certo? Muitas vezes as pessoas me fazem várias perguntas, mas você não pode responder a essas pessoas com palavras, porque as palavras são ideias mentais, e a realização de Deus está além da mente, além do intelecto. Aí, muitas vezes, eu dou um exemplo muito simples, né, que as pessoas falam, o açúcar é doce. E a pessoa pergunta, mas o que é doce? Eu falo, você tem que experimentar o açúcar, certo? Muito simples entender isso. Ao saborear o açúcar, você também não vai conseguir exponenciá-lo a outra pessoa com a sua ideia ou com as suas palavras, certo? O que você pode fazer é levar um torrão de açúcar para outra pessoa e convencê-la a colocar, né, na boca e ela vai sentir o sabor do açúcar. Da mesma forma, você pede para a pessoa, né, fazendo essa analogia com o torrão de açúcar, que ela experimente o santo nome, numa posição rendida a Deus, para que ela saboreie o néctar desse nome absoluto, que é amor puro por Deus, prema. Então, a misericórdia de Chaitanya Mahaprabhu foi que ele veio, né, nos dar prema, amor puro por Deus. Essa é a misericórdia maior que tem, né? Todo o sucesso de um espírito nesse mundo é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, amar a Deus sobre todas as coisas significa uma condição pura de rendição. E nessa condição pura você passa a viver, né, em Deus, nessa autorrealização, e aí você ama ao próximo, né, ao planeta, aos minerais, aos vegetais, aos animais, a outros seres humanos, a seres que não são desse planeta, a seres angelicais, né? A todos os seres você passa a emanar essa ligação de amor, porque essa é a condição de Deus, né? Deus, ele é o amor supremo. Esse amor supremo, ele se manifesta como Srimati Radharani. Krishna, ele sempre está buscando fazer os seus passatempos com Srimati Radharani, né? Porque Krishna é amor puro. Então, ele dança lá em Vrindavana, no mundo espiritual, com essa representação absoluta do amor chamado Srimati Radharani. Krishna, ele é completamente apaixonado por Radharani. Entende? Então, é isso que acontece. Nós temos a nossa parte Radharani, que é o nosso amor por Deus. E quando Radharani, né, se apresenta no cenário espiritual, imediatamente Krishna enlouquece de amor e ele quer sempre ficar com Radharani. Krishna, vamos dizer assim, todos os dias, o objetivo dele é se encontrar com Srimati Radharani, apesar dele fazer passatempos, né, com vários devotos no mundo espiritual. E aí você tem essa energia de Radharani dentro do seu coração, já que você é uma parte integrante de Krishna. E Krishna, Deus, ele está buscando no seu coração exatamente esse cadinho de amor que se chama, né, a sua pequena Radharani, vamos dizer assim, espiritual. No momento que você começa a emanar essa energia amorosa por Deus, nesse espírito, né, de devoção, de serviço devocional, imediatamente Krishna, no seu coração, ele vem te abraçar. Né? Krishna, ele é um ladrão de corações. Esse é um título que ele tem.
Então, tão logo o seu coração esteja ansiando por despertar essa energia amorosa por Deus, imediatamente Krishna vai aparecer de alguma forma na sua vida e vai roubar o seu coração. E a partir desse momento você simplesmente se desapega, né, do mundo material, seus valores mudam, sua energia fica completamente bem-aventurado, né, e você percebe, né, quanto tempo você perdeu nesse mundo buscando a felicidade numa plataforma completamente pervertida, ilusória, onde você estava se identificando com esse corpo material. Certo? Então, quando você tem esse amor por Deus, imediatamente Krishna se une a esse amor, assim como Chaitanya Mahaprabhu. Então, Chaitanya Mahaprabhu é a expressão da união do seu amor, que é considerado uma pequena Radharani, com o amor de Krishna. Então, tudo se torna integrado, né? Chaitanya Mahaprabhu é isso, é Krishna desfrutando do amor de todas as entidades vivas, né? De todas as pequenas Radharanis nos corações de suas partes integrantes, e assim a essência, né, do amor é a felicidade, é a bem-aventurança, é aquilo que você está buscando eternamente. Você tem que reviver isso, né? Por isso que na primeira estrofe do primeiro verso do Shikshastaka, de Chaitanya Mahaprabhu, ele diz: é o néctar pelo qual nós estamos ansiando há milhões e milhões de vidas. E agora você obteve esse conhecimento. Por que eu não vou me render a Deus, me entregar a Ele e conquistar esse amor? E agora em Kali Yuga, mais fácil ainda, somente cantando, né, o santo nome de Deus, esse Mahamantra Hare Krishna, que representa a misericórdia, né, de Deus, de Chaitanya Mahaprabhu, podemos, com muita facilidade, atingir esse ponto pretendido de manifestar esse amor por Deus. Aqui, né, nessa Kali Yuga, as pessoas são muito apressadas, né? Elas querem tudo para ontem. Porém, se a pessoa está contaminada, como que ela vai conseguir sentir esse amor por Deus? Ela tem que ter uma honestidade em seu coração, não pode ter dúvida, ela não pode ficar especulando sobre Deus, certo? Você, quando você lê o Bhagavad Gita, é igual a Arjuna, né? Arjuna, ele hesitou no começo em se render a Krishna. Então, o Bhagavad Gita mostra que Arjuna, ele representa a nossa posição de alma. Krishna, ele colocou Arjuna em ilusão no meio do campo de batalha de Kurukshetra, certo? E com o decorrer da sabedoria e da presença dele ali diante de Arjuna, que representa a presença dele tanto no Santo Nome como dentro do nosso coração, Arjuna foi assimilando tudo o que Krishna falava e o que ele representava. E dessa amizade querida, né, entre eles, Arjuna teve essa realização completa de Krishna. Compreendeu, né, que Krishna era Deus, né, porque Arjuna, ele tratava Krishna como um amigo só, assim, um amigo, assim, tipo humano mesmo, né. Arjuna estava em ilusão. Mas aí toda a história do Bhagavad Gita é essa revelação. E quando Krishna manifestou, né, a sua forma universal, quando ele manifestou o seu amor no coração de Arjuna. Então, o Bhagavad Gita, ele mostra todos os procedimentos divinos, revelatórios, né, vamos dizer assim, para que a alma possa compreender que ele é Deus, né? Mas Deus, ele não pode falar simplesmente. Se você só lê o Bhagavad Gita, você não vai conseguir entender Krishna. Mesmo assim, entendendo, olha, ele mostrou a forma universal, ele mostrou que ele é Vishnu, ele nos ensinou que somente através do serviço devocional é que poderíamos entender como ele é realmente nessa forma absoluta de Krishna,
Muitas coisas ali foram faladas, aí Krishna fala, pensa sempre em mim, torne-se meu devoto, me adore, né? Volte-se para mim. É muito rara uma alma se render a mim, porque a alma está tão contaminada, né? Nessa Kali Yuga, nesse mundo material, nessa programação de um sistema de natureza trevosa. Então, as pessoas elas estão muito afastadas de Deus, estão sofrendo e estão sendo muito enganadas, muitas mentiras, né? Fake news, né? Vamos dizer assim, meias verdades. Aí a pessoa ela se desilude, né? Mas o ponto é que se você entende que você algo diferente, pelo menos você imagina que você é algo diferente desse corpo físico, ou que há uma vida depois da morte, ou que há a reencarnação, né? A partir desse ponto do entendimento do espírito que você é, e você começa a se perguntar, né, porque a forma humana é para isso, para você fazer essas perguntas, quem sou eu, quem é Deus, o que eu estou fazendo aqui? Se existe Deus, como eu posso me conectar com Ele? Aí você vai estar usando a sua forma humana com o propósito que Deus a criou. Se você já chegou nessa forma humana e está experimentando, né, essa realidade onde o conhecimento do Bhagavad Gita está presente, onde vários devotos estão falando, né, sobre Deus, sobre esse processo espiritual, e se você está se sentindo de alguma maneira atraído ou atraída, né, a esse assunto, significa que Krishna está te conduzindo para, né, uma intenção de fazer você se posicionar para se relacioná-lo. Porém, Krishna ele te dá o livre-arbítrio e ele espera que você se renda a ele, que você tome uma atitude amorosa de querer que ele, né, se revele no seu coração. E para isso você tem que tomar uma postura de purificação na sua vida. Você tem que descontaminar os seus pensamentos, as suas emoções, as suas ações, né? Você tem que desprogramar a sua vida materialista, a sua vida imaginária, especulativa e ilusória, certo? Então, ao mesmo tempo, como eu estava falando aqui, o processo ele é muito simples. Você se rende a Deus com completa fé, com completa confiança, aceita inicialmente que Krishna é Deus, porque você não pode tentar atingir uma meta espiritual se você já está indo com dúvida, você tem que crer completamente. Krishna ele exige a confiança completa. E aí você todos os dias, né, medita em Deus, estuda o Bhagavad Gita, ouve uma palestra, se associa com pessoas que estão nessa, né, vibração de busca divina, né? E aí o seu esforço, né, a sua vontade vai purificando a sua mente e vai expressando a sua natureza espiritual naturalmente. E só de você fazer isso significa que o amor no seu coração está sendo potencializado para o lado de Deus. Onde está o seu coração é onde está o seu tesouro, né? Dizia o mestre Jesus. Então, onde está o seu coração nesse momento? Você está direcionando o seu amor para as suas relações materiais, né? Para posses, para desfrutes na matéria, para algumas circunstâncias, situações, ou você está dedicando a sua energia a tentar amar a Deus, mesmo que inicialmente esse amor não seja expressivo. Porém, há um amadurecimento do seu sentimento amoroso na medida em que dia a dia você vai se rendendo a Deus cada vez mais e você pode cobrar isso de Deus, você pode exigir dele. Deus vai gostar muito, porque é exatamente isso que ele quer. Ele quer esse cadinho de amor que você tem no seu coração. E esse amor ele vai se expandir eternamente. E aí a ideia é que você saia dessa forma material e volte para o mundo espiritual, que é chamado, né, Vaikuntha Loka. Vaikuntha quer dizer sem ansiedades, né? É um mundo onde você está pleno de consciência.
Ali não há dúvidas, você vai estar vivendo diretamente com Deus, no planeta dele chamado Krishnaloka. Então é um mundo absoluto. É praticamente impossível entendermos isso agora com a nossa mentalidade limitada. Mas Krishna diz no Bhagavad Gita que se nós abandonarmos a consciência desse sentimento, né, amoroso a ele, e tendo realmente a vida inteira essa vida rendida a esse aspecto absoluto, né, da personalidade de Deus, então, após o abandono desse corpo humano, né, ou dessa forma material, nós vamos imediatamente voltar para o reino de Deus. Esse reino de Deus ele está presente no seu coração através da superalma. Certo? Quando você está rendido a Deus, você passa a expressar o reino de Deus nesse mundo material, através da sua própria energia, da sua própria graça de ser, da sua alegria, do seu bom humor, do seu equilíbrio, da sua neutralidade, né? Porque você já não fica mais envolvido com as questões das dualidades materiais. O Sr. Krishna explica isso logo no capítulo 2. Ele fala, não fica indo para um lado ou para o outro das polaridades, né? Positivas ou negativas. Simplesmente escolha, né? O lado único da existência, o lado real. O lado ilusório, ele é dividido em bom e mal, certo, errado, luz, trevas, positivo, negativo, certo? Porém, o lado de Deus é o lado transcendental, é o lado absoluto, é o lado do amor puro, da consciência plena, da felicidade, né, ilimitada. Nós nem podemos ainda entender o que é isso. Porém, temos que ir com calma, certo? Através do nosso desejo sincero de se conectar com Deus, né? Principalmente, né, a avidez. Né? Avidez significa que você desenvolveu no seu coração um desejo intenso para conseguir aquilo que você quer, certo? E quando você tem essa avidez em relação a Krishna, ele no seu coração observa, porque você não pode enganar Deus, você não pode fazer um jogo, né? Ah, Deus, você vai ter que se revelar a mim porque eu estou cantando o santo nome, eu estou estudando, né? Ou eu me isolei em algum lugar, não é assim? Essa avidez amorosa é o que vai fazer Krishna se revelar no seu coração. Mas para ter essa avidez amorosa, você tem que optar na sua vida pelo que você quer. O que você quer? Você quer ter um Deus que te dê coisas materiais, que te dê poderes místicos, que te dê, né, qualquer coisa assim relacionada ao plano sutil ou grosseiro, ou você simplesmente quer amar a Deus sem estabelecer nenhuma condição. Amar a Deus porque você é uma parte integrante, né, de Krishna, de Deus, e amar a Deus é a base de toda a felicidade. Né? Então é isso que Krishna está esperando de você. Ele não quer barganha. Imagina, Krishna é toda manifestação. Tudo que você possa desejar na sua vida, Krishna manifesta. Porém, esse tudo, né, que você possa achar, né, assim, com um interesse oculto, quando você está se dedicando a Deus, tudo isso aí é palha, né, é algo temporário. Então, Deus ele não quer que você fique mais aqui nessa forma humana. Ele quer te levar de volta para o mundo espiritual. Mas ele está respeitando a sua liberdade de escolher isso, né? Eu quero voltar para o mundo espiritual e não tem condição de eu querer voltar para o mundo espiritual, mas barganhar com Deus que eu só vou fazer o meu serviço devocional se ele me der coisas materiais, se ele me der pelo menos uma segurança, né, aqui nesse mundo, me der fama, uma autoridade, certo? Então, não é assim que funciona.
né? A Bhakti Yoga é a união amorosa, amorosa, simplesmente, né, igual uma mãe e o filho. Né? A mãe, ela ama o filho, é incondicional, certo? Não tem um motivo, simplesmente pelo filho, né, ser algo conectado à energia dela, né, no fenômeno maternal, vamos dizer assim, ela dá a sua vida pelo filho, né, uma mãe que realmente seja mãe, né, certo? Então, da mesma forma, Deus ele tem esse sentimento maternal pela gente, ele nos ama como uma mãe. Por isso que tem o reflexo aqui nesse mundo material do sentimento de uma mãe pelo filho. Esse é um reflexo do amor real, que é o amor de Deus por nós. Né? Deus tem essa maternidade, porque ele é o criador de toda a existência. Né? E também ele tem a paternidade nesse sentido mais protetor, nesse sentido de nos ensinar as coisas, de nos dar lições específicas. Né? E como mãe, ele está sempre nos protegendo, nos abraçando, falando palavras carinhosas, tudo dentro do nosso coração, e nós temos que experimentar essa dimensão, né, divina, que é o encanto da vida de todo espírito que está aqui nessa forma humana e que entendeu isso. Eu quero amar a Deus acima de todas as coisas e principalmente acima dos meus interesses, por maiores que sejam nesse mundo, até mesmo os interesses espirituais. Quero viver simplesmente nesse espírito de devoção, que é o que se chama o serviço devocional, onde você, de alguma maneira, está sempre querendo passar essas palavras, por exemplo, do Bhagavad Gita para outras pessoas. Então, o doce do Bhagavad Gita está em a pessoa começar a sentir, né, a Deus através dessa prática espiritual, e aí ele começa a saborear o Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita também é absoluto, apesar de ele se manifestar aparentemente como um livro, mas você não pode sentir né, o estado absoluto dos versos do Bhagavad Gita se a sua mente está especulando. Na medida em que você vai aumentando esse amor por Krishna, o santo nome, o Bhagavad Gita, né, os devotos mais avançados vão se apresentando nessa energia divina para você. Aí tem gente que me fala, Bhakta Alemão, mas eu li o Bhagavad Gita umas 3 vezes, assim, mas não é uma questão de ler vezes, tá entendendo? O Bhagavad Gita ele é a expressão de Deus. Então, na medida em que você está expandindo esse amor por Deus, está realizando Deus no seu coração, o Bhagavad Gita ele vai tendo um significado cada vez mais absoluto. Então, não tem esse conhecimento do Bhagavad Gita, ele é eterno. Ele sempre vai existir como uma potencialidade de expressão da revelação divina, certo? Então, o Bhagavad Gita é para você ler não só nessa vida, sempre, mas você também vai continuar nesse conhecimento no mundo espiritual. Krishna ele vem de tempos em tempos a vários universos, né? E aí, por exemplo, no caso, ele falou ao Deus do Sol, Vivasvan, né? Falou ao Deus do Sol esse Bhagavad Gita, que o Deus do Sol é o responsável, né, por manter os planetas nos quais estamos agora. Então ele falou lá para o Deus do Sol falou para o seu filho, né, Ikshvaku passou para Manu, e esse conhecimento vai descendo através das hierarquias angelicais, até chegar aqui e se manifestar como Bhagavad Gita, e aí Krishna escolhe um devoto específico, no caso escolheu Srila Prabhupada. Prabhupada veio para o Ocidente, também explicou esse Bhagavad Gita, né, como ele é, com todos os seus significados, explicando o que é essa pessoa absoluta. Porque a maioria dos Bhagavad Gitas tem uma explicação
de Krishna como um ser impessoal, ou de Deus, né, como um ser impessoal, como uma energia. Porém, Krishna, no Bhagavad Gita, se você lê realmente, de acordo com os significados de Srila Prabhupada, que era um devoto puro de Krishna, enviado diretamente por Krishna para passar limpo, né, todas essas interpretações, ele nos ensinou, né, nos ensinou perfeitamente a posição de Krishna. E Krishna, no Bhagavad Gita, ele fala, né, saibam que eu sou a base do Brahman impessoal. Assim está muito claro no Bhagavad Gita. Não há por que especular isso, né? Porque quando Krishna está falando, eu fiz isso, pensa em mim, né? Aí a pessoa que acredita que Krishna é só uma manifestação temporária, né, relativizada, ele fala, quando Krishna fala, pensa em mim, esse mim é o aspecto impessoal de Deus que manifesta tudo, certo? Mas não é assim, quando Krishna fala pensa em mim, ele está falando pensa em mim como Krishna, porque senão ele falaria que ele não era essa forma. Se você vai ler o Srimad Bhagavatam, por exemplo, que é um estudo mais adiantado, depois que você leu o Bhagavad Gita, e que é obrigatório, tá? Se você é um devoto de Krishna, você tem que ler sobre a vida de Krishna, né? Igual o cristão, ele tem que entender a vida de Jesus, que Jesus está manifestando o Cristo, certo? E Krishna é o Pai, Krishna é o absoluto, ele é o Pai de todo mundo, certo? Inclusive de Jesus, né? E de cada um de nós, porque cada um de nós manifesta também esse aspecto crístico. Então, consciência de Krishna é você estar nesse seu aspecto crístico, unido, né, comungado ou ungido pelos pés de lótus de Vishnu ou Krishna. Entende? Então, Krishna, ele se revela. Então, o Bhagavad Gita é a canção de Deus, né? Gita quer dizer canção, e Bhagavad quer dizer o Supremo que possui todas as opulências, né? Bhagavan, o Bhagavad. E aí, Krishna manda, né, um devoto puro seu ao Ocidente para revelar, né, colocar os pingos nos is. E aí a pessoa, lógico, antes de se render a Deus, né, nessa forma de Krishna ou ao santo nome, Mahamantra Hare Krishna, ela hesita um pouco. Porque todo conhecimento, a maioria, pelo menos, que está aqui nesse planeta, induz a você pensar que Deus é uma energia, é uma luz, é um vácuo quântico, né? Tem várias definições. E aí Krishna vem e fala, não, eu sou a causa de todas as causas. Essa forma minha é a forma de tudo. No capítulo 9 do Gita, Krishna fala, tudo emana de mim, tudo sai de dentro de mim. E eu estou dentro de todas as coisas. Mas mesmo assim, eu sou diferente de tudo, como Krishna. Ishvara Parama Krishna, Satchitananda Vigraha, Anadiradir Govinda, Sarva Karana Karanam. Então, Ishvara Parama Krishna. Krishna é o controlador supremo. Ele controla, inclusive, essa energia que é chamada, né, impessoal. Você não consegue compreender como que essa pessoa suprema controla toda a energia que é chamada impessoal, onde tudo se manifesta, né? Essa energia impessoal é o Om, é a luz que emana de Deus. Todos nós estamos situados nessa frequência energética que emana do corpo de Deus. E esse corpo de Deus é a forma absoluta de Deus, o Senhor Krishna, né? Ishvara Parama Krishna. Krishna quer dizer, né, aquele que está
atraindo, né, todo mundo, já que ele é a fonte de todas as energias superiores e inferiores, certo? Então, se você está se atraindo pela energia material e entende que essa energia material nada mais é do que uma energia de Krishna, que se chama Maya, certo? Maya é esse poder de você, é a aparência de ser, aquilo que você acha que é, mas não é. Você não entende que essa energia que você está vivendo agora é a energia de Deus. Mas quando você está com Deus, você já começa a olhar o mundo material, a energia material, como a presença de Krishna. Essa é a bem-aventurança que temos, né? De viver nesse mundo vendo tudo como Deus presente. Você consegue entender a onipresença de Deus. Então, Isvara Parama Krishna. Parama quer dizer suprema. Krishna é o controlador supremo, não tem outro controlador. Não é o aspecto impessoal de Krishna que controla. Krishna controla o aspecto impessoal, a sua energia. Certo? Isso tudo aí você vai começar a sentir no seu coração na medida em que Krishna vai se revelando para você. Então, Krishna, ele é a forma completa de toda a existência, toda a consciência e todo esse sentimento de bem-aventurança, de feliz, de prazer. Então, né, Satchitananda Vigraha. Vigraha quer dizer completo, né? É o todo, né? Toda a existência é Krishna. Então, essa forma de Krishna personifica toda a existência, personifica toda a consciência, Titi, personifica toda a felicidade, né? Ananda. Por isso que quando estamos cantando o Mahamantra Hare Krishna e quando estamos realmente rendidos com toda a fé, com todo amor aos pés de lótus de Krishna, nós atingimos esse padrão de felicidade tão intenso, é um gosto superior. E dessa maneira passamos a rejeitar muitas coisas, né, do mundo material que antes achávamos que era o desfrute máximo. Certo? Então, através da prática espiritual, você vai atingir esse ponto superior de experimentação do seu gozo interno, que você já não vai mais sentir atração pela energia material. Mas você vai observar na energia material a ação divina para, né, acionar certas lições ou experiências espirituais, onde você vai despertando para exatamente chegar a um ponto, ou alguma vida, né, de encarnação, onde você vai concluir que você tem que se render a Deus. E se você sabe quem é Deus, que é Krishna, que é revelado, isso vai tornar as coisas muito mais fáceis. Por isso, temos que estudar o Bhagavad Gita como ele é, né, de Srila Prabhupada, com muita profundidade, né, nos rendendo a esse conhecimento, não misturando esse conhecimento com outros conhecimentos que podem criar tanta confusão, certo? E aí, depois ele fala, né, Satchitananda Vigraha, Anadira Dir Govinda. Govinda é a origem de tudo sem origem. Então, Govinda, ele está no mundo espiritual, é o Senhor dos sentidos, né? O Senhor das vaquinhas, né? Gopala, Govinda. Então, Govinda é a origem de tudo. E quem é Govinda? Govinda é Krishna, é outro nome de Krishna, certo? Então, está falando diretamente. Sabe quem está falando esse verso que eu acabei de recitar? É o Senhor Brahma. O Senhor Brahma é o primeiro ser criado no universo, né, onde ele cocria com Deus toda essa existência universal. Então, o Senhor Brahma, quando ele olhou para Krishna no início da criação, quando Krishna foi delegar a ele o poder de criação, co-criativo com Vishnu, né, com Krishna, o Senhor Brahma falou esse verso. Ele olhou para Krishna, né, então, aí depois no final ele falou Sarva Karana Karanam. Quando, imagina, o Senhor Brahma é o ser mais evoluído aqui desse universo, e ao ele olhar, né,
Krishna, assim, imediatamente ele realizou Deus. E se você lê o Brahma Samhita, esse é o primeiro verso do Brahma Samhita, que é a escritura deixada pelo Senhor Brahma, onde ele faz a revelação do mundo espiritual, ele explica Krishna, ele vai explicando várias coisas, é bem interessante, se você quer aprofundar, né, o seu conhecimento, e também as referências, né, que o ser mais elevado, o espírito mais elevado desse universo, que é escolhido por Deus, para, na criação de um determinado universo, vir co-criar com o divino. E aí o Senhor Brahma fala essas palavras que são espetaculares. Então, Govinda, né, é a origem de tudo, e ele é a causa de todas as causas. Isso é muito maravilhoso, né, você ter essa sabedoria que te evidencia tudo. Mas o fato de você ter esse conhecimento e se render a Deus é outra coisa, certo? Você pode ter o conhecimento da verdade, o conhecimento sobre a verdade, mas o conhecimento da verdade, que é a autorrealização de Deus, aí já é outra coisa. Por isso que o Mestre Jesus falava, e conhecereis a verdade, e a verdade vai te libertar. A gente sempre vai repetir isso aqui. Qual é a sua postura atual, ou a sua avidez em relação à realização dessa verdade que já está no seu coração, na forma de Kshirodakashayi Vishnu, que é uma expansão de Krishna. Então Deus, ele é tão bom que ele está presente agora mesmo no seu coração. Ele está te dando a oportunidade de ouvir essas palavras. Está me dando a oportunidade de eu falar essas palavras. Então, tudo é Krishna agindo para que possamos usar os nossos sentidos, né? Ouvir sobre Krishna é mais importante do que falar sobre Krishna. Então, ouvir é o sentido mais poderoso que nós temos para aceitar essa rendição a Deus, aceitar esse processo de cantar o Mahamantra Hare Krishna, para estudar a sabedoria de Deus, para aprofundar esse conhecimento na relação com outros devotos que já estão mais avançados, né? Então, esses devotos que avançam cada vez mais na vida espiritual, eles têm que servir, né? Ele não pode ser um mestre, nada disso, um guru. Quanto mais você avança espiritualmente, mais você tem que se colocar nessa disponibilidade amorosa de trazer palavras que deem uma iluminação às dúvidas dessa alma que está avidamente procurando realizar o divino em seu coração, certo? Então, Krishna é assim. Ele está sempre presente. A voz de Deus acontece na sua vida de formas assim incríveis. Eu já tive assim surpresas quando eu fazia às vezes uma pergunta, entrava em meditação, aquilo não acontecia para mim, uma realização em meditação. Mas aí às vezes eu lia uma revista, um jornal, ou alguém falava alguma coisa para mim, e pessoas que não tinha nada a ver com vida espiritual e me dava aquela resposta. E eu falava, uau, Krishna me respondeu através dessa pessoa, ou através dessa situação, ou você tem um insight, assim, um pensamento, como você fala, às vezes você está tomando um banho e aquela resposta vem, e você fala, eureka, né? Ou quando eu estou correndo, às vezes também, né, muitas coisas vêm. Então, são inusitadas as formas que Deus vai te revelando a vida espiritual, quando você realmente quer isso, certo? Tem que ter uma sincronicidade, tem que ter uma sintonia vibratória para que Deus haja na sua vida. Porque se você quer Deus, mas está sempre pensando em outra coisa, você não flui nessa situação divina, onde tudo acontece na sua vida de uma forma perfeita. Essa perfeição é você. Você é a manifestação perfeita do seu mundo quando você vive na busca dessa perfeição interna no seu coração. Assim, para os devotos puros, esse mundo material é um mundo perfeito. Ele está completamente
interagindo com Deus, tanto no aspecto material quanto no aspecto espiritual. Certo? Porque esse devoto ele já está conectado amorosamente com Deus. Deus vive nele e ele vive em Deus. Por isso que Krishna fala, para aqueles devotos, né, no Bhagavad Gita, que estão vivendo em mim, eu nunca estou perdido para eles. Porque eles conseguem, através dessa sabedoria e desse amor, né, compreender Deus em todos e em todas as coisas. Por isso ele fica neutro, ele fica em paz. Ele não quer mais brigar com o mundo, ele não quer mais entrar em conflito através das dualidades. Ele sai disso tudo. E Krishna explica perfeitamente isso no Bhagavad Gita. A pessoa não está mais interessada em vitória, em fracasso, em honra, em desonra, né, em medo, em coragem. Ele simplesmente segue a vontade de Deus em seu coração. Então, se vai acontecer uma situação na sua vida, se você está fixo, né, nesse amor a Deus, Deus ele vai te orientar internamente para você agir de determinada maneira. Ele vai te dar uma resposta interna, igual a Arjuna, né? Arjuna estava no campo de batalha, mas ele hesitou em lutar, porque ele era uma pessoa muito boa, ele era um devoto maravilhoso de Deus, uma pessoa de compaixão que ele perderia a vida até mesmo para se sacrificar por pessoas demoníacas que queriam fazer mal para o mundo. Então Arjuna ele estava nessa posição. Não lutarei, porque essas pessoas, apesar de serem más, elas são meus parentes, são pessoas queridas, são meus professores, são meus mestres. Né? Essa era a posição de Arjuna. Porém, quando Krishna falou com ele, que é exatamente como ele vai falar no nosso coração, se estivermos rendidos a ele, então a situação foi que Arjuna tinha que lutar. Krishna queria que Arjuna lutasse. E aí Arjuna lutou, matou todos, né, os seres demoníacos que estavam atrapalhando a espiritualidade no planeta Terra, e aí se configurou dentro do plano de Deus aquilo que Deus queria. E depois, quando Arjuna morreu, ele voltou para o mundo espiritual, porque Arjuna está sempre com Krishna. Então, da mesma forma, toda situação na sua vida, se você caminhar nessa confiança, nessa fé, nessa entrega completa a Deus, você vai receber essa orientação interna e não tenha assim, receio do que você vai fazer. Você vai saber o que como você vai ter que agir. Deus ele vai se manifestar no seu coração, certo? Deus ele vai te usar, ele vai te potencializar energeticamente para a missão que ele quer que você faça nesse mundo. Então, ele pode te fazer agir de qualquer maneira. Então, isso é rendição amorosa. Você entrega a sua vida à vontade de Deus. E isso é tão maravilhoso, porque você está sempre bem, você sabe que você está sempre protegido, né, pelo lado paterno de Deus, e você está sempre assim, amado pelo lado maternal de Deus, e você se sente muito querido, unido a todo mundo, você entende todas as pessoas como partes integrantes de Deus, você vê o cenário ilusório acontecendo no mundo, e tudo é incrivelmente revelado para você, então você já não cai mais em maia, e você se prepara cada vez mais para, quando chegar, né, o momento da morte física, você se libertar com a consciência completamente rendida aos seus pés de lótus. E é isso que Krishna fala aqui no Bhagavad Gita. Mas você tem que fazer, você tem que ter avidez, você tem que ter essa vontade pessoal de entender que o tempo está passando nesse mundo e a morte pode estar aqui no dia de amanhã. E você tem que fazer alguma coisa, porque Deus ele te deu essa forma humana, que é um presente maravilhoso para você se libertar definitivamente desse ciclo de samsara, de nascimentos e mortes, de doenças, de problemas, de misérias, de velhices, né? Se você continua nessa mentalidade do falso ego, se identificando com essa forma física, né? Ou emocional, ou mental. Ok? Então, acho que falamos bastante, foi bacana também, né? Com Chaitanya e Nityananda aqui de fundo, a gente vai se inspirar ao máximo, né? Imagina, vocês estão contemplando aqui a misericórdia de Deus e o poder espiritual do amor de Deus. Gaura Nitai. Ok?
Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Jaya Gauranitai, 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 Gaura, Gaura, Gauranitai. Haribo!